Olá, meu amigo, minha amiga, estou eu aqui para falar com você. E que bom poder chegar até você e falar ao seu coração de uma maneira simples de coisas que muitas vezes nós não compreendemos. Nós temos uma visão muito distorcida da religião e muitas vezes rejeitamos a religião por não entendermos o seu verdadeiro significado, o seu verdadeiro sentido. Às vezes, nosso relacionamento com Deus, ele é um relacionamento artificial porque nós vemos Deus na ótica de outro, não na minha ótica. Hoje eu quero falar com você sobre a Quaresma, o significado da Quaresma. Estamos para iniciar a Quaresma. Quaresma, o nome mesmo já diz, 40 dias. Lembra os 40 dias do dilúvio, lembra os 40 dias de Moisés no Monte Sinai, lembra os 40 dias de Elias, que voltando desses 40 dias se fortalece para enfrentar a idolatria no Reino do Sul, ou no Reino do Norte, agora não me lembro. Enfim, 40 anos no deserto, tempo de preparação. 40 significa um tempo em que Deus quer falar de maneira mais direta a você. 40 é este tempo de preparação, tempo de parar diante de mim mesmo e diante de Deus e buscar o significado da minha vida. 40. Este tempo não significa que o tempo seja cronológico, isto é, 38, 39, 40, opa, deu 40. Não, é um tempo de Deus, é um tempo teológico e por isso para nos mostrar que é preciso parar um pouco. No corre-corre da vida, e a gente tem 40 dias para repensar a vida, repensar os nossos conceitos, repensar quem somos nós, quais são os objetivos de nossa existência neste mundo, o que estamos fazendo, o que priorizamos, quais são os nossos valores, onde estamos colocando o sentido da nossa prévia existência, como estamos gastando o nosso tempo ou estamos perdendo o nosso tempo com coisas tão vazias, tão efêmeras. Às vezes gastamos tempos, por exemplo, com amigos que na primeira necessidade que passamos, eles já não existem mais. E deixamos de dar atenção às pessoas que estão do nosso lado e que estarão sempre do nosso lado. 40 é um tempo de conversão, um tempo de mudança radical da vida. É preciso que tenhamos a coragem e a disposição de tomar essa decisão de mudar radicalmente a vida, porque existem coisas que precisam ser mudadas radicalmente. E a gente começa a se vitimizar, dizendo, não posso, eu não consigo. Você consegue, você pode. Esse tempo de Quaresma é exatamente para você pensar, não, eu posso deixar este vício, eu posso deixar de fumar, eu posso deixar de beber, eu posso ser fiel à minha esposa, enfim, tantas outras coisas, eu posso lutar para transformar essa realidade. Muitas coisas você pode pensar nesse tempo. Então, Quaresma é um tempo que você tem que colocar Deus no lugar dele. Qual é o lugar de Deus na sua vida? O lugar de Deus é o primeiro. Se Deus não está sendo o primeiro em sua vida, você está cometendo aquilo que nós chamamos de pecado de idolatria. Idolatria é exatamente colocar alguém ou alguma coisa, ou colocar uma situação no lugar de Deus, daquele que deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. E quantas vezes nós absolutizamos coisas tão relativas, colocando nelas o sentido de nossa existência. Por isso, Quaresma é o tempo de voltar o coração para Deus, que é o sentido último de nossa vida. Nossa vida passa tão rápido e a gente muitas vezes se coloca no lugar de Deus como se fôssemos os mais importantes. Este é o pecado de Adão e o pecado do homem, colocar-se no lugar de Deus. E quando a pessoa se coloca no lugar de Deus, esta pessoa se torna tão autossuficiente, tão arrogante, que oprime o seu semelhante, porque ele é o dono da verdade. Por isso, Quaresma é o tempo da gente colocar Deus no seu lugar, o primeiro, porque aqui é tão transitório, não dá para viver a fé mais ou menos. Quaresma é o tempo da gente dizer, não, eu vou levar Deus a sério. Seja qual for a sua religião, se você é evangélico, é um tempo de parar e pensar, não, eu quero viver a minha fé evangélica da maneira mais autêntica. Se você de fato é católico, retome a sua fé. Muitas pessoas se distanciaram do caminho da fé por um exemplo negativo. Olha que engraçado. No momento mais difícil que você tem que se aproximar de Deus, você se afasta. E aí você vai se tornando cada vez mais frágil diante desta realidade. Por isso, Quaresma é este tempo de você parar diante de Deus e levar Deus a sério, colocar Deus em primeiro lugar. E durante esse tempo de Quaresma, Jesus indica três caminhos. A oração, o jejum e a caridade.
A oração não significa multiplicar as palavras, mas a oração é um diálogo franco com Deus. É colocar-se diante de Deus, olhar para dentro de si mesmo e dizer: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Em Ti coloco a minha confiança, em Ti coloco todo o meu bem-querer. Esteja comigo, Senhor, e se fortalecer em Deus. Isto é oração, é um diálogo íntimo, franco, aberto com Deus. Depois coloca o jejum. O que é o jejum? O jejum é de fato esse dominar as suas vontades, educar a sua vontade. A vontade não é fazer o que dá vontade, o que quer, o que dá o desejo, educar o seu desejo. Porque se você for fazer somente o que você deseja, você se torna uma pessoa egocêntrica, uma pessoa individualista, uma pessoa que é impossível relacionar-se. Por isso, de fato, a importância de abster-se de um alimento é para educar-se. E também a caridade é olhar a necessidade do outro, olhar a fragilidade do outro. A caridade é colocar-se no lugar do outro. Por isso Jesus aponta esses 3 caminhos para que você possa fazer bem uma quaresma. Gostaria de falar com você sobre cada ponto desse, mas vai ficar muito longo esse nosso bate-papo, mas eu queria te dizer, então, a caridade, a oração e o jejum, para que você possa fazer uma boa quaresma. Grande abraço a você e que você realmente aproveite esse tempo que Deus lhe dá.